No Médio Oriente, a frágil trégua em Gaza ruiu. Israel retoma os bombardeamentos. Temos também uma guerra de narrativa, onde Israel acusa o Hamas de violar o acordo e o Hamas, por sua vez, acusa Israel de inventar falsos pretextos para voltar a atacar. Ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, no mar da China Meridional, temos um incidente muito invulgar. Duas aeronaves do porta-aviões americanos caem no mar num espaço de 30 minutos e os Estados Unidos falham em falha técnica, talvez combustível estragado, mas a China já aponta isso como um sintoma de declínio de uma marinha sobrecarregada. E para finalizar, o presidente Trump, que estava a caminho dessa mesma região, aterra em Tóquio, o objetivo? Selar uma nova era dourada com a Dama de Ferro do Japão, Sanai Takaichi, e o foco principal é um pacto estratégico sobre terras raras e defesa para conter a China. Seja bem-vindo ao quadro Geopolítica em Foco do meu canal. Aqui você acompanha análise de geografia, geopolítica, comunicação, educação e atualidades. Se quer estar bem informado e entender como os fatos globais impactam o mundo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu comentário, pois a sua opinião é muito importante para construirmos juntos essa comunidade. Pois é, pessoal, começamos pela primeira notícia. Nós tivemos uma trégua recente entre Israel e o Hamas, mediada pelos Estados Unidos no Egito para o fim das hostilidades em Gaza, e acabou por ruir-se. Israel retomou os bombardeamentos. A ordem veio de cima, do primeiro-ministro Netanyahu, e ele ordenou o que ele chamou de uma resposta imediata e poderosa. Mas para nós entendermos, precisamos mergulhar a fundo para percebermos não só o que aconteceu, mas as camadas mais profundas. E como sempre, estamos perante uma batalha feroz de narrativas opostas. Vamos analisar as duas versões. De um lado temos a justificação oficial de Israel, reportada por fontes como o jornal Opção e Opera Mundo. A acusação é clara, o Hamas violou o acordo. Israel apresenta duas alegações principais. A primeira, acusam o Hamas de ter devolvido os restos mortais que, segundo Israel, não batiam certo com os dos reféns israelitas. Falam até que alguns corpos já tinham sido recuperados antes. Para o governo Netanyahu, isso foi visto como uma violação direta do acordo. E segundo, Israel alega que o Hamas realizou ataques contra tropas israelitas em Rafah, no sul de Gaza. A resposta militar foi de fato imediata. O ministro da Defesa, Israel Katz, suspendeu as restrições de segurança perto das fronteiras e prometeu que o Hamas pagaria um preço muito alto. Algumas fontes já confirmam ataques aéreos quase imediatos na cidade de Gaza, perigosamente perto do hospital Al-Shifa, e também em Khan Yunis. E tragicamente já há relatos de vítimas civis logo nessas primeiras horas. Essa é a narrativa de Israel. Agora vamos olhar para o outro lado da moeda. Outras fontes trazem a versão do Hamas, que nega tudo categoricamente. O Hamas afirma que está totalmente comprometido com a trégua, aquela que o Opera Mundo identifica como o Acordo de Sharm el-Sheikh, que foi mediado pelos Estados Unidos com o envolvimento do presidente Donald Trump. Na narrativa do Hamas, Israel é quem está a inventar falsos pretextos e acusam Israel de já ter violado o acordo antes mesmo da quebra. E aqui eles adicionam um ponto que é uma dificuldade prática, logística, e o Hamas argumenta que a recuperação dos corpos é, e eu cito, muito difícil. Por quê? Por causa da destruição enorme causada pela própria ofensiva israelita e pela falta de equipamento pesado para conseguir sequer mexer nos escombros. O Hamas chega a dizer, segundo as fontes, que Israel negou acesso a equipas de buscas em certas áreas. Então nós temos, portanto, duas narrativas completamente diferentes para o mesmo evento. E é aqui, precisamente aqui, que a análise precisa ir além do incidente isolado. Esta quebra, por mais dramática que seja, ela é um sintoma de tensões muito antigas e de um contexto que as fontes descreveram como extremamente frágil. Não podemos esquecer que essa trégua tinha apenas 2 semanas e era vista como um avanço diplomático importante, mas também frágil. E focado na troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, trata de ajuda humanitária que é essencial em Gaza. Mas ela não surgiu do nada e o seu colapso também não. Isto não é apenas sobre quem quebrou o acordo hoje, ao meu ver. É sobre a fragilidade de qualquer acordo num conflito com camadas tão profundas que vamos analisar nos próximos eixos. Mas a grande questão é, perante essas duas narrativas opostas, a de Israel sobre a violação direta do Hamas
e a do Hamas sobre falso pretexto, qual delas para ti parece ter mais peso? Estamos a assistir a uma retaliação justificada ou a procura deliberada de um pretexto para retomar a ofensiva? Deixem a vossa análise aqui nos comentários. Vamos agora mudar de região para um dos pontos mais disputados do planeta, o Mar da China Meridional. No domingo passado, aconteceu uma sequência de eventos no mínimo invulgar. Duas aeronaves da Marinha dos Estados Unidos, ambas a operar a partir do mesmo porta-aviões, o USS Nimitz, caíram no mar com apenas meia hora de diferença. É verdade. Vamos aos fatos. Primeiro, por volta das 14h45, um helicóptero MH-60R Seahawk. Pouco depois, às 15h15, apenas 30 minutos depois, um caça FA-18F Super Hornet. Mas a boa notícia felizmente, é que todos os tripulantes do helicóptero e os dois do caça foram resgatados com sucesso. Estão a salvos. Mas é como dissemos, isso é muito raro. E como sempre na geopolítica, o foco virou-se imediatamente para as causas. E aqui temos duas narrativas opostas, duas leituras completamente diferentes do que aconteceu também. A narrativa americana é que houve uma falha interna. Do lado americano, a reação foi rápida. O presidente Trump falou quase de imediato, sugerindo que foi o combustível de má qualidade, bad fuel. Mas ele fez a questão de dizer que não acredita em full play, ou seja, em ação hostil. Um oficial da Marinha, citado pela plataforma de Warzone, disse o mesmo. Não há qualquer indicação de algo nefasto, né? A indicação inicial americana, portanto, aponta para dentro. Uma falha técnica, talvez contaminação no combustível, talvez um erro humano. A narrativa chinesa, que é completamente diferente, é que é um sintoma de declínio. Só que a leitura do outro lado do Pacífico é muito diferente. Especialistas militares chineses como Song Zongping, citados no Global Times, levantaram imediatamente outra perspectiva. Eles sugerem que estes dois acidentes estão seguidos, não são azar, eles são um sintoma. E qual seria o sintoma? Um sintoma de problemas muito mais profundos, mais sistêmicos na Marinha dos Estados Unidos da América. Falam num possível declínio na capacidade operacional em um equipamento que talvez seja menos fiável em treino que pode não ser suficiente. E tudo isso, segundo eles, agravado por missões globais muito longas, muito desgastantes. Eles usam expressões como carga pesada e fatiga e moral em declínio. E isso é claramente uma contranarrativa à hipótese do acidente isolado. A China está a dizer, olhem, isso pode ser um padrão. Olhem, a Marinha dos Estados Unidos não está a aguentar. Olhem, parece que estão a entrar em declínio. E é aqui que o contexto do próprio navio se torna muito relevante. O USS Nimitz CVN-68 não é um porta-aviões qualquer. É o mais antigo da frota americana ainda a operar em serviço. Ele entrou em serviço em 1975 e é um verdadeiro veterano de guerra. E mais, esta missão atual é a última. O Nimitz vai ser retirado do serviço em 2026. Antes de chegar ao Mar da China, ele passou por meses no Médio Oriente. O fato de ser um navio já no fim da sua linha, nesta região tão sensível, alimenta diretamente a narrativa chinesa de equipamento envelhecido no campo de batalha geopolítico. E claro, temos a localização, o Mar da China Meridional. Como sabem, não é um sítio qualquer, é uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, com enormes recursos e um foco de tensão aguda. A China reivindica quase tudo com a sua linha das 9 raias. Os Estados Unidos e os seus aliados, as Filipinas e outros, contestam. Os Estados Unidos fazem as suas operações de liberdade de navegação, que para eles garante o direito internacional, mas que a China vê como uma provocação e a principal causa de instabilidade na região. Qual foi a reação oficial da China a estes incidentes? Foi a diplomacia clássica, com uma mensagem política muito clara por baixo. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros veio a público primeiro a oferecer ajuda humanitária, um gesto diplomático, mas logo a seguir sublinhou que para Pequim a causa raiz de todos os problemas de segurança na região são, e eu cito, as operações militares americanas frequentes e prolongadas. Outros analistas chineses como Ding Duo reforçam a ideia dizendo que estas operações minam a paz e aumentam o risco de erros de cálculos e de acidentes. Ou seja, a mensagem de Pequim é: oferecemos ajuda, mas agora a culpa disso é vossa. A única questão que eu coloquei, e para vocês?
O que é que esses incidentes quase em simultâneo significam? Será que foi um azar técnico? Talvez combustível estragado, como sugeriu o presidente Trump? Ou são, como diz a China, a prova de que a marinha americana está sobrecarregada, esticada ao limite e a operar com material envelhecido numa zona de tensão? Deixem a vossa análise. E lembre-se do que falamos há pouco tempo no eixo anterior, os acidentes misteriosos com o caça e o helicóptero americano no mar da China Meridional. Pois bem, esses acidentes não são fatos isolados, eles são um sintoma da tensão. O presidente Trump, que estava a caminho do Japão exatamente quando isso aconteceu, já aterrou em Tóquio. O verdadeiro foco estratégico da reunião principal desta visita já aconteceu. Não foi apenas uma visita de cortesia, foi uma cimeira de guerra econômica e estratégica. O presidente Trump reuniu-se com Sanai Takaichi. Para quem não segue a política japonesa, guardem este nome. Takaichi é ministra da alta tecnologia, mas ela é muito mais do que isso. Ela é conhecida nos ciclos diplomáticos como a Dama de Ferro do Japão. E é uma nacionalista convicta, conservadora e com uma postura extremamente dura, abertamente hostil em relação à China. É a nova primeira-ministra japonesa. Ela é, na prática, a versão japonesa da retórica do Trump. Se Trump diz "Make America Great Again", Takaichi diz "Make Japan Great Again". O alinhamento entre os dois é total e a visita está a ser chamada pela imprensa de ambos os lados como a nova era dourada da aliança Japão e Estados Unidos. E essa era dourada está a ser construída sobre 3 pilares muito concretos, todos eles desenhados com um único objetivo: conter o avanço da China. O primeiro pilar, primeiro e talvez mais importante de todos, terras raras. Hoje, como sabemos, a China detém um monopólio de fato. Controla cerca de 90% do processamento global desses minerais, que são vitais para tudo, desde telemóveis até mísseis. Mas o Japão fez uma descoberta que muda o jogo. Eles encontraram reservas maciças e gigantescas na sua zona econômica exclusiva, perto da ilha da Minamitorishima. O Japão tem o recurso, mas falta-lhe o capital e a tecnologia americana para explorar em escala comercial. E o que está a ser fechado neste acordo é extremamente isso, uma joint venture estratégica. Os Estados Unidos entram com investimento e a tecnologia de extração e o Japão entra com recurso. O objetivo é claro: quebrar o monopólio chinês e criar uma cadeia de abastecimento alternativa segura para o Ocidente. O segundo pilar é o rearmamento do Japão. O Japão está a mudar ativamente a sua constituição pacifista, imposta desde a Segunda Guerra Mundial, e Sanai Takaichi é uma das grandes impulsionadoras disto. Nem à toa que ela se autodenomina Dama de Ferro. O Japão não quer só se defender, quer exportar armas. E para quem? Para os países que estão na linha de frente de tensão com a China, as Filipinas, o Vietnã, a Índia. E qual é a posição de Trump nisso tudo? Ele apoia isso a 100%. Isso encaixa perfeitamente na sua doutrina de burden sharing, a partilha de encargos. Trump está a dizer ao Japão: querem proteger-se da China? Ótimo, façam. Compram e vendam armas à vontade, mas façam mais pela vossa própria defesa, que é isso que nós queremos. E o terceiro pilar é a guerra dos semicondutores. Mais uma vez, o objetivo é a segurança das cadeias de abastecimento, movendo a produção para longe da China e crucialmente para longe de Taiwan, que vive sob ameaça constante, já que o que protege Taiwan hoje é o escudo de silício, E Sanai Takaichi está a liderar projetos como o Rapidus, incentivando a joint ventures e mais investigação e desenvolvimento entre os Estados Unidos e o Japão, para garantir que o Ocidente não dependa de Pequim para os chips mais avançados. Portanto, o que estamos a assistir aqui não é uma simples visita diplomática. Os acidentes no mar da China Meridional são pretexto ou sintoma da tensão, E essa reunião em Tóquio é a resposta estratégica e a grande questão que se coloca. E para vocês, acham que esta era dourada entre Trump e a Dama de Ferro do Japão, focada em terras raras e rearmamento, é a estratégia correta para equilibrar o poder da China? Ou é uma escalada perigosa que nos está a empurrar para mais perto de um conflito direto no Indo-Pacífico? Deixem a vossa opinião. Chegamos ao fim do Geopolítica em Foco de hoje. Se gostou, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe a sua opinião nos comentários. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.